ou concílios de Jerusalém. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passava pela Fenícias e por Samaria, contando a convenção dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens, irmão, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangélico e cresce. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmão, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converte a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja eleger homens dentre eles, e enviar-lhe com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Basabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícias, saúde. Porque ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor mais encarga algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregar a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exaltação. Depois Judas e Sila, que também era profeta, exaltaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Sila ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Sila, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícias, confirmando as igrejas. Amém.